Parte 1. O encontro de Laura e Mark. Laura e Mark se conheceram de uma forma curiosa. Ela estava em uma livraria, procurando um livro de poesia, quando ele, sem querer, esbarrou nela. Os livros caíram, e antes que pudesse pedir desculpas, ele a viu de perto pela primeira vez. Seus olhos azuis se encontraram com os dela, e por um momento, o mundo parou. Eles começaram a conversar sobre livros, algo que ambos adoravam, e, rapidamente, descobriram que tinham muito em comum. Mark era um jovem empresário que sempre foi focado na carreira, mas algo em Laura o fazia querer ser melhor. Laura, por outro lado, era uma mulher apaixonada pela vida, cheia de sonhos, que sempre acreditou que o amor verdadeiro valeria mais do que qualquer outra coisa. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Eles se viam quase todos os dias, compartilhavam risos, confidências e até planos para o futuro. Mark adorava a forma como Laura iluminava qualquer ambiente com seu sorriso, e ela adorava o jeito protetor e carinhoso dele. Parecia que nada poderia abalar aquele amor. Mas, à medida que o tempo passou, algo começou a mudar. Laura, antes tão disponível, começou a chegar em casa mais tarde, sempre dizendo que o trabalho estava mais difícil. Mark, preocupado, notou que ela parecia estar se distanciando um pouco. Ela estava escondendo algo, mas ele não conseguia descobrir o que era. Uma noite, ele não aguentou e perguntou: Laura, por que você está sempre chegando tão tarde? Eu sei que o trabalho é importante, mas está tudo bem. Laura sorriu de maneira forçada e respondeu: Não se preocupe, está tudo sob controle. Eu só tenho mais tarefas para fazer. Mas algo em seus olhos, algo que Mark não conseguia identificar, o deixou inquieto. No fundo, Mark sabia que não podia deixar isso passar. Então, decidiu seguir Laura em um daqueles dias em que ela saiu mais tarde. Ele a viu entrar em um bar, onde dois homens estranhos estavam claramente tentando chamar sua atenção. O coração de Mark disparou, mas ele não hesitou. Correu até lá, empurrando as pessoas até chegar a ela. Laura! Ele gritou, e antes que ela pudesse reagir, ele estava entre ela e os homens. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. Os homens se irritaram com a intervenção de Mark e começaram a empurrá-lo. Uma luta se iniciou, e, enquanto Mark tentava se defender, um dos homens o acertou com um golpe forte na cabeça. Mark caiu no chão, sem conseguir se levantar. A última coisa que ele se lembrava antes de desmaiar foi o rosto de Laura, seu semblante assustado e sua voz chamando seu nome. Parte 2. A luta pela vida. Mark acordou em um quarto de hospital, a luz fria das lâmpadas acima dele fazendo seu corpo inteiro doer. Ele não conseguia se mover, seus braços estavam pesados, e sua cabeça latejava como se tivesse sido esmagada. Tentou se mexer, mas uma dor profunda tomou conta de sua espinha. Ele estava paralisado. Laura estava ao seu lado, sentada na cadeira, com os olhos inchados de tanto chorar. Quando ela percebeu que ele havia acordado, seus olhos brilharam de alívio, mas logo uma expressão de preocupação tomou conta de seu rosto. Ela pegou sua mão, acariciando-a com suavidade, como se tentasse transmitir toda a força que ele precisava para enfrentar o que estava por vir. Mark tentou falar, mas sua voz estava fraca. Laura, o que aconteceu? Perguntou ele, sua voz quase inaudível. Laura respirou fundo e, com a voz trêmula, respondeu: Você foi golpeado na cabeça, Mark. O médico disse que o impacto foi muito forte. Você está paralisado. As palavras de Laura caíam sobre ele como pedras pesadas, cada uma mais difícil de engolir do que a anterior. Mas, apesar do diagnóstico devastador, ela nunca se afastou. Todos os dias, ela estava lá, ao seu lado, com palavras de consolo, com risos forçados para tentar aliviar o peso da situação. Ela era sua âncora, sua força, e ele não sabia como agradecer a ela por tudo o que estava fazendo. O tempo passou lentamente. A cada dia, Mark se sentia mais preso ao seu próprio corpo, sentindo-se inútil e impotente. Mas Laura nunca o deixou. Ela o ajudava nas tarefas mais simples, desde alimentar-se até ajudá-lo a se vestir. Ela o acompanhava em cada sessão de fisioterapia, sempre com um sorriso, dizendo: Você vai conseguir, Mark. Vamos passar por isso juntos. Foi durante uma dessas sessões, após semanas de luta e frustração, que o médico entrou na sala com uma notícia inesperada. Tenho boas notícias, disse o médico, sorrindo de forma otimista. A paralisia de Mark não é permanente. Há uma chance de recuperação. Mas vai levar tempo e esforço. Ele precisará de fisioterapia intensiva e paciência, mas se tudo correr bem, ele poderá voltar a andar. Laura não conseguiu conter as lágrimas. Mark, embora ainda fraco, sorriu. A esperança, que parecia ter-se esgotado, agora voltava a brilhar. Mark sabia que a batalha estava longe de terminar, mas havia algo diferente agora. Ele não estava sozinho.
Laura estava com ele, como sempre esteve. Ela lhe deu a força para seguir em frente, e agora ele tinha um motivo ainda maior para lutar, ela. Parte 3. O caminho da recuperação. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Mark e Laura. A fisioterapia era exaustiva, e a recuperação de Mark parecia mais lenta do que ambos esperavam. Cada pequena vitória, o movimento do dedo, o levantar de um pé, até mesmo o simples ato de se virar na cama, era comemorada com entusiasmo. Mas também havia dias de frustração, de lágrimas, de dor física e emocional. Laura nunca reclamou. Ela estava lá, dia após dia, ajudando Mark a levantar-se, incentivando-o a dar mais um passo, mesmo quando ele queria desistir. Seu amor incondicional o motivava a continuar, a lutar por cada movimento que ele recuperava. Era estranho como a vida, que antes parecia tão tranquila, agora se resumia a sessões de fisioterapia e dias de descanso. Mas, de alguma forma, Mark começou a ver a vida sob uma nova perspectiva. Ele aprendeu a valorizar até mesmo os momentos mais simples, aqueles que ele antes tomava como garantidos. Quando, finalmente, ele conseguiu dar os primeiros passos com a ajuda de um andador, foi um momento de vitória não só para ele, mas para os dois. Olha, Laura, eu consegui, ele disse, com um sorriso de satisfação, embora ainda fosse difícil para ele se manter em pé. Laura, com os olhos cheios de lágrimas, o abraçou com todo o carinho. Você conseguiu, Mark. Eu sempre soube que conseguiria. Você é mais forte do que pensa. À medida que os dias passavam, o relacionamento deles se fortaleceu. Eles se redescobriam de uma maneira que jamais haviam feito antes. O amor que sentiam um pelo outro era agora alimentado não apenas pela atração e pela afinidade, mas pela gratidão e pelo respeito profundo. Quando Mark foi finalmente liberado do hospital, ele não era mais o mesmo homem que havia entrado ali. Seu corpo estava mais fraco, mas seu espírito estava mais forte do que nunca. Ele e Laura tinham superado juntos uma das maiores provas da vida, e isso os uniu de uma maneira que nem o tempo nem as adversidades poderiam quebrar. Mark voltou a trabalhar na mesma empresa de antes, mas agora com um novo olhar sobre a vida. Ele sabia que, embora seu corpo ainda estivesse se recuperando, ele tinha algo muito mais importante ao seu lado, Laura. Ela também continuava a trabalhar, mas os dois tinham agora um espaço para serem mais juntos. Eles começaram a redescobrir pequenas coisas do cotidiano, como passeios no parque e jantares tranquilos em casa, sem pressa, apenas desfrutando da companhia um do outro. A cada semana que passava, Mark sentia que sua recuperação não era apenas física, mas também emocional. Ele estava reconstruindo sua vida e sua identidade. Mas sabia que a maior lição que havia aprendido era que o amor verdadeiro não se mede em momentos fáceis, mas nos momentos mais difíceis. E, nesses momentos, Laura sempre estivera ao seu lado, com um sorriso, com uma mão estendida e com um amor que nunca falhou. E enquanto ele ainda trabalhava para recuperar totalmente a mobilidade, Mark sabia que sua jornada mais importante já estava completa. Ele havia encontrado a mulher com quem queria passar o resto da vida. Parte 4. O recomeço. O tempo foi passando, e a vida de Mark e Laura continuava a se transformar, mas agora de uma maneira mais tranquila. Os desafios da recuperação ficaram para trás, e o que restava era aproveitar cada momento com mais intensidade. Mark estava aprendendo a caminhar sem a ajuda do andador, mas ainda tinha dificuldades para retomar completamente suas atividades diárias. Apesar disso, ele nunca deixou de tentar. E Laura, mais uma vez, foi seu apoio inabalável. Eles passaram a ter finais de semana mais tranquilos, passeando pelas ruas da cidade, visitando cafés e aproveitando as manhãs ensolaradas. Laura se tornava ainda mais atenta a ele, cuidando de cada detalhe. Mark, por sua vez, estava absorvendo todo o amor e carinho dela, com gratidão. Ele sabia que sem ela, nada daquilo seria possível. Ela sempre esteve ali, desde o primeiro momento, quando ele estava mais fraco do que nunca, até aquele ponto em que ele já conseguia andar, mesmo que com dificuldades. Foi durante um desses passeios que Mark, sentindo-se mais confiante, decidiu fazer algo que vinha pensando há algum tempo. Eles estavam caminhando pelo parque, uma tarde fresca de primavera. O cheiro das flores e o som dos pássaros davam um toque mágico ao momento. Mark parou de repente, fazendo com que Laura, que conversava animada, também parasse. Laura, ele disse, com a voz firme, mas com um brilho nos olhos. Eu preciso te pedir uma coisa. Algo que está em meu coração há muito tempo. Laura o olhou com curiosidade, mas não disse nada. Ela sabia que Mark estava diferente, mais calmo, mais maduro. Ele passou as mãos pelo cabelo, respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela. Quando eu estava no hospital, com a minha vida em pedaços, eu não sabia o que ia acontecer. Mas uma coisa sempre ficou clara para mim: eu nunca vou ser capaz de agradecer o suficiente por tudo o que você fez por mim. Você me salvou, Laura. Você esteve lá todos os dias, com paciência, com amor,
com dedicação. Você me deu força para continuar quando tudo parecia perdido. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Laura, tocada pelas palavras dele, sentiu seu coração bater mais forte. Ela sabia o quanto havia sido difícil para ambos aquele período, mas também sabia que, ao lado de Mark, ela tinha encontrado seu próprio propósito. Eu também te amo, Mark. Mais do que você pode imaginar. Mark sorriu, e o seu sorriso parecia iluminar todo o lugar. Ele então se ajoelhou, surpreendendo Laura completamente. Ela cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Laura, minha vida mudou completamente desde que você entrou nela. E a única coisa que eu quero agora é passar todos os meus dias com você. Eu sei que a nossa jornada ainda tem muito pela frente, e eu quero estar ao seu lado em todos os momentos, bons e ruins. Você aceita ser minha esposa? Laura olhou para ele, um turbilhão de emoções tomando conta de seu ser. Ela sempre soubera que Mark era o homem da sua vida, mas naquele momento, ao vê-lo ali, de joelhos, pedindo sua mão, tudo parecia perfeito. Ela sentiu uma onda de felicidade percorrer seu corpo. Sim. Sim, eu aceito, Mark, ela gritou, com a voz entrecortada pela emoção. Mark a levantou nos braços, e eles se beijaram, com a certeza de que haviam superado juntos tudo o que a vida lhes colocou. Eles agora estavam prontos para o próximo capítulo da vida, mais fortes, mais unidos do que nunca. Nos dias seguintes, a vida de Laura e Mark tomou uma nova forma. Eles começaram a planejar o casamento, que seria simples, mas repleto de significado. O que realmente importava era o que eles haviam conquistado juntos, o amor, a superação, e a promessa de estarem juntos para sempre. O futuro ainda estava cheio de desafios, mas Mark sabia que com Laura ao seu lado, ele poderia enfrentar qualquer coisa. Eles haviam vivido o pior, e agora, com o coração cheio de esperança, estavam prontos para seguir adiante, de mãos dadas. A vida deles, que antes parecia incerta, agora parecia mais luminosa do que nunca. Eles haviam encontrado a verdadeira força no amor e estavam prontos para construir um futuro brilhante juntos. Parte 5. O casamento e a nova vida. O casamento de Laura e Mark foi um reflexo perfeito de tudo o que haviam vivido juntos. Era simples, mas cheio de emoção, com poucas pessoas, aquelas que mais significavam para eles. Foi em uma pequena capela no campo, rodeados pela natureza, com as flores ainda florescendo em tons vibrantes de cores e o sol se pondo lentamente no horizonte. Cada detalhe do casamento teve um significado profundo para os dois, cada escolha foi pensada com carinho. Laura estava radiante em seu vestido de noiva simples, mas de um brilho incomparável. Mark, mesmo ainda não totalmente recuperado fisicamente, estava impecável em seu terno, com um sorriso que exalava felicidade. Era como se o universo tivesse conspirado para que aquele fosse o momento deles, um momento de total união. O evento foi marcado pela troca de votos que emocionou todos os presentes. Quando Mark olhou nos olhos de Laura, ele disse, com a voz firme e cheia de amor, Laura, você é a razão pela qual eu acredito que posso conquistar qualquer coisa. Você me mostrou o que é amor de verdade, e por isso, eu prometo te amar todos os dias da minha vida, em cada sorriso, em cada lágrima, em cada desafio. Eu vou estar ao seu lado, sempre. Laura, com a voz embargada pela emoção, respondeu, Mark, eu te escolhi desde o primeiro momento, quando nossos caminhos se cruzaram de uma forma inesperada. Eu sabia, então, que estaríamos juntos, em todas as fases da vida, boas ou ruins. Eu prometo cuidar de você, apoiar você, e fazer do nosso amor uma base forte, porque nós dois somos mais fortes juntos. O beijo que selou os votos foi doce e cheio de promessas. Naquele instante, todo o sofrimento, as dúvidas, as angústias do passado pareciam desaparecer. Eles estavam ali, juntos, prontos para enfrentar tudo o que a vida lhes reservasse. A lua de mel foi em um lugar simples, mas especial, uma pequena cabana à beira de um lago. Eles queriam um lugar onde pudessem descansar, refletir sobre a vida e recomeçar juntos. O tempo ali foi perfeito, tranquilo, isolado, e cheio de momentos de cumplicidade. Eles passearam pela manhã, pescaram, e conversaram até tarde da noite, como se o mundo fosse seu. Foi ali, no silêncio da natureza, que eles tiveram as primeiras noites como marido e mulher, e ali, também, que Mark teve uma das revelações mais importantes de sua vida. Ele percebeu que a sua recuperação, tanto física quanto emocional, não tinha sido apenas um processo de cura do corpo. Ele havia-se curado como ser humano, com Laura ao seu lado. Ele entendeu que a dor do passado havia se transformado em um amor profundo e inabalável, algo que nem o tempo nem as dificuldades poderiam apagar. De volta à cidade, a vida de Laura e Mark seguiu seu curso. Eles se dedicaram ao trabalho, mas sempre tiravam um tempo para estar juntos. Eles planejavam o futuro com calma, sem pressa, cientes de que cada dia era uma oportunidade de viver o amor que haviam construído. Mark finalmente se sentia completo.
Ele sabia que sua vida, antes marcada por inseguranças e dúvidas, agora tinha um novo significado. O amor de Laura o tinha curado, e agora, com o casamento, ele sentia que estava pronto para o próximo passo. A recuperação física não foi fácil, mas ele se sentia mais forte do que nunca. Com o tempo, eles começaram a conversar sobre ter filhos, sobre criar uma família e viver uma vida tranquila, mas cheia de aventuras. A casa deles foi decorada com simples detalhes que representavam os momentos que viveram juntos, uma fotografia de um dia na praia, uma planta que Laura havia ganhado de presente, um livro de poesia que Mark lhe dera no início do namoro. Eles sabiam que os desafios ainda poderiam surgir, mas, como sempre, estariam juntos para enfrentá-los. Eles aprenderam que o verdadeiro amor não é feito apenas de momentos perfeitos, mas de superações, de apoio, principalmente, de escolhas diárias. E assim, com o coração repleto de esperanças e com uma vida inteira pela frente, Mark e Laura seguiram juntos, lado a lado, na certeza de que o que haviam construído era algo que nada nem ninguém poderia destruir. Eles haviam encontrado a verdadeira felicidade, não na perfeição do mundo, mas na imperfeição do amor que tinham um pelo outro. Parte 6. O futuro que eles construíram juntos. O tempo continuou a passar, e a vida de Laura e Mark foi-se transformando em uma jornada de novos começos. Agora, casados e com os primeiros passos da vida a dois dados, eles estavam cada vez mais seguros de que tinham encontrado algo raro e precioso, a verdadeira parceria. Mark, embora ainda com marcas visíveis da batalha que enfrentou, se sentia mais forte, mais capaz. Sua recuperação não havia sido apenas física, mas emocional. E tudo isso foi possível porque ele não estava mais sozinho. O amor de Laura sempre foi a base de tudo. Ela se dedicou a ele como ninguém jamais havia feito, e ele sabia que tinha a sorte de ter ao seu lado uma mulher tão forte, tão corajosa, tão amorosa. Ele sempre se perguntava se algum dia seria capaz de retribuir tudo o que ela fizera por ele. Mas a verdade era que, para Laura, não havia retribuição maior do que vê-lo feliz, saudável e ao seu lado. Agora, com o casamento consolidado e os primeiros anos de vida juntos, Mark e Laura começaram a sonhar mais alto. Queriam construir uma família. E, após muitas conversas e reflexões, decidiram que era o momento certo. O futuro estava diante deles, aberto e repleto de possibilidades. Era o momento de dar o próximo passo. Laura ficou grávida, e a notícia os encheu de alegria. Eles haviam passado por tantas dificuldades, mas agora, finalmente, estavam prontos para dar início a essa nova etapa da vida. A gravidez foi um período de muitas emoções. Mark, sempre atento, ajudava Laura em tudo o que ela precisava. Eles compartilham sonhos sobre como seria o futuro, imaginando o bebê e como seria a vida deles como pais. Durante a gravidez, Mark, por vezes, se perdia em pensamentos, lembrando-se de tudo o que havia vivido, da luta pela vida, da dor, mas, mais importante ainda, do amor. Ele sabia que o melhor presente que poderia dar ao seu filho era um lar repleto de amor, compreensão e união, como ele teve com Laura. Quando o bebê nasceu, foi um momento mágico. Era uma menina, com os cabelos castanhos de Laura e os olhos azuis de Mark. Eles a chamaram de Sophie. O momento em que ela foi colocada nos braços de Laura, em seguida, nos braços de Mark, foi como um sonho realizado. Mark nunca havia imaginado que poderia ser tão feliz. Eles estavam completos, e, por mais simples que fosse a vida, naquele momento, tudo parecia perfeito. Nos primeiros meses de Sophie, o casal aprendeu a ser pais, com os altos e baixos naturais de qualquer início de jornada. Mas, com o apoio um do outro, e com o amor que sempre os uniu, eles superaram todas as dificuldades. Sophie era o reflexo do amor deles, e a alegria dela era a alegria deles. O tempo continuou a passar, e, ao olhar para a vida que haviam construído, Mark e Laura sabiam que, apesar de tudo o que haviam enfrentado, estavam exatamente onde deveriam estar. Eles não tinham mais medo do futuro, porque sabiam que o mais importante era o presente. E o presente era preenchido com amor, família e a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Mark olhou para Laura, enquanto Sophie brincava com seus brinquedos na sala, e pensou: esta é a vida que sempre sonhei. Esta é a felicidade que nunca imaginei que teria, mas que agora é toda minha. Laura, que o observava com o coração cheio de amor, sorriu. Eles haviam passado por tantas tempestades, mas haviam chegado ao outro lado. Agora, juntos, construíam o futuro, não mais com medo, mas com a certeza de que, com o amor que tinham, nada poderia separá-los. E assim, a história deles não era apenas sobre a superação de uma grande adversidade, mas sobre a construção de uma vida nova, cheia de sonhos e com a certeza de que o amor, acima de tudo, era a força que os uniria para sempre. Fim.